esse vídeo parece que eu tô falando assim, não faça isso no seu banheiro. Depois de tantos anos trabalhando com reforma, decoração, projetos de interiores, eu já tô cansada de ver praticamente os mesmos erros que todo mundo comete nos ambientes. Então, continuando a nossa série Não Faça Isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que não fazer no seu banheiro. Eu me chamo Bárbara Cereja e eu tô aqui para te ajudar a decorar o seu apartamento. E se você já me segue aqui no canal, já vai deixando aquele like, que é super importante, vocês sabem, né? E se você acabou de cair aqui de paraquedas nesse vídeo, aperta no botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, aproveita e também ativa o sininho. E agora, vamos direto ao ponto. O primeiro erro para você parar de cometer é não planejar as instalações sanitárias. Pois é, principalmente se você está reformando, se você tem essa possibilidade de arrumar, rearranjar a posição ou até mesmo a distância entre as peças, é muito importante você considerar um espaço mínimo para cada instalação sanitária, ou seja, pia, bacia e chuveiro. Para pia, o mínimo que você deve considerar é 60 centímetros. Para bacia, o mínimo do mínimo, 80 centímetros. Assim também em relação ao chuveiro, considere um espaço mínimo, uma largura mínima de 80 centímetros. Para você ter aquele conforto de poder tomar um banho, abrir os braços, levantar os braços para lavar o cabelo, sem ficar batendo o cotovelo. Principalmente se você é uma pessoa mais alta e se você ocupa um espaço maior, enfim. Esse espaço mínimo vai te garantir um conforto ali adequado na hora de planejar as suas instalações sanitárias. Além disso, pense que a bacia sanitária é a instalação mais complicada, mais problemática. Então, se você pensa em trocar o modelo da sua bacia, a peça da bacia sanitária, você tem que considerar alguns aspectos. Por exemplo, qual é a largura e a profundidade dessa louça? Porque quando é caixa acoplada, principalmente, ela pode vir em várias profundidades diferentes e ocupar um espaço muito maior do que o espaço que você tem. Então é importante lá medir, não só considerar a estética da bacia sanitária, mas esses tamanhos, essas dimensões, largura, profundidade e altura do assento também é importante. Se você é uma pessoa mais alta, evite comprar aqueles modelos muito baixinhos, porque pode não ser tão confortável assim. E outra coisa importante em relação a essa troca da bacia sanitária, veja se esse modelo que você está querendo comprar tem a saída do esgoto para baixo, para o chão ou para a parede. Se você estiver trocando essa peça e a instalação existente não vai ser mexida, você vai manter a instalação lá do esgoto, é muito importante você ter essa informação. E se você estiver sim pensando em fazer essa reforma, alterando o ponto de esgoto, se você mora num apartamento, isso pode ser bastante complicado. Por quê? A instalação de esgoto de uma bacia sanitária, ela vai por baixo da laje, ou seja, vai estar lá entre a laje e o forro do seu vizinho de baixo. E nem todo vizinho vai ser favorável ou amigável a você quebrar, isolar o banheiro dele para fazer esse tipo de reforma. Então, principalmente em apartamento, a gente deve evitar, ou às vezes a gente nem consegue mudar a posição da bacia sanitária. Em casas pode ser um pouco mais fácil, mas em apartamento é bem complicado. Então, por isso, esteja sempre atenta ao modelo da sua bacia sanitária para continuar usando a mesma instalação, a mesma saída de esgoto que você já tem ali em caso de troca da louça. O segundo erro que eu trago nesse vídeo é em relação às torneiras. Escolher as torneiras sem pensar. Pois é, muitas vezes as pessoas agem por impulso, compra um modelo de torneira que achou lindo, chique no último, mas não vai ficar legal ou não vai dar para ser instalada na sua bancada. Por quê? Existem várias variantes em relação à escolha de uma torneira. Um exemplo, ela vai partir da parede, é uma torneira de parede, é uma torneira de bancada. Se ela é de bancada, ela vai estar diretamente na pedra da bancada ou ela vai estar na louça da pia. Viram quantas variações? Pois é, ainda tem um detalhe.
Dependendo do tipo de pia que você tem, é importante considerar a altura correta da saída de água dessa torneira. Nem toda torneira tem a saída de água muito alta, mas tem uns modelos que são mais altos. Então, se você pega um modelo mais alto, com a saída de água alta, e uma pia rasa ou uma pia embutida, quando você for usar ali no dia a dia, vai molhar tudo, vai respingar água para todo lado, não é legal. Então, se você tem uma pia que seja mais alta, mais funda, fica melhor você considerar uma torneira mais alta. Mas se você tem uma pia mais baixinha, mais rasa, o ideal é uma torneira mais baixa também. E em relação à torneira de parede, considere essa altura também em relação à pia, onde você vai instalar essa torneira na parede. E se você já tem a instalação prevista para uma torneira de mesa e não vai mudar o revestimento, é melhor você não colocar uma torneira de parede, porque para isso você vai ter que quebrar a parede para mudar a instalação, né, o cano, e isso pode ser um estrago muito grande se você não quer mexer nos revestimentos. Tudo isso precisa ser muito bem avaliado antes de escolher o modelo da sua torneira. E ainda tem mais, tem muita gente que sonha com aqueles misturadores. Sabe aquelas torneiras que tem 2 registros? Você tem água quente e água fria, normalmente indicada pelas cores vermelho e azul. Pois é, se você não tem essa instalação de água quente já no seu apartamento, no seu banheiro, não dá para ter um misturador, porque é toda instalação que envolve a estrutura do prédio para ter água quente saindo da sua torneira. Então não gasta dinheiro com a torneira muito mais cara, porque um misturador pode ser muito mais caro do que uma torneira convencional, se você não tem essa previsão. Mas se o prédio já dá essa opção de água quente e fria, aí vai fundo, investe ali no seu misturador, porque vai ser uma ótima opção para os dias de inverno, dependendo da região que você mora no Brasil, que pode ser muito fria. Da região onde eu venho, não precisa, a água praticamente sai quentinha da torneira durante todo o ano, por causa do sol, que é muito quente. Mas aqui onde eu moro hoje, no Canadá, né, eu moro na cidade de Calgary, é uma cidade que tem 9 meses de inverno e 3 meses de verão. Então a água pode ser muito fria, ainda mais por conta da proximidade com as montanhas. Então é muito importante ter misturador de água quente e fria, né, para o nosso dia a dia ser mais confortável e mais viável. O terceiro erro que eu trago nesse vídeo é definir a bancada somente por estética. Isso mesmo, não escolha sua pedra somente porque é uma pedra que você achou bonita, sem pensar nos outros detalhes. Por exemplo, na cozinha a gente tem essa preocupação do tipo de pedra. No banheiro a gente já não tem essa restrição. Dá para usar mármore, granito, pedra de quartzo. Então a variedade é maior, porque não tem muita coisa, muito produto químico que pode ali manchar a sua pedra. Nessa parte é uma vantagem maior. Mas você tem que pensar na altura que você vai instalar essa sua bancada, a largura e profundidade que ela deve ter. Então vamos considerar que uma altura padrão, não gosto muito dessa história de padrão porque as pessoas têm alturas que podem variar bastante, mas existe sim no mercado uma altura padrão que é 90 centímetros da parte superior da bancada para o piso. Mas você também, se você for uma pessoa mais baixa, para ficar mais confortável, você pode ali regular entre 80 e 90 sim. Não tem que seguir um padrão só porque todo mundo faz. Se você está fazendo o seu apartamento, se você está investindo na sua casa, é muito mais importante que seja confortável para você e sua família. Além da escolha dessa pedra, você deve considerar todos os detalhes que envolvem uma bancada. O respaldo, a testeira. Na minha região chama assim, tá, gente? Eu não sei como chama na de vocês, deixa aqui nos comentários. Testeira é aquela parte da frente que vai estar lá a bancada, uma pedra, né, na vertical e o armário ali embaixo. Essa pedra serve para proteger também o armário de não cair água, né? O armário é madeira, é algo que não deve estar levando água diretamente. Então a pedra também vai servir para isso. Além de dar um acabamento mais legal na bancada, a testeira também vai servir para proteger o armário de baixo. Assim como o respaldo, que é aquela peça que fica colada na parede,
vai estar protegendo o revestimento ou o seu espelho de estar levando água diretamente também. Então são elementos que são alguns detalhes que vão fazer diferença no seu orçamento, mas que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia também. Considere sempre esses detalhes nas suas bancadas. Agora, leve em consideração não só a questão do orçamento, do custo, a questão estética também nesse caso, porque tem muita gente que acha linda aquelas testeiras bem altas, mas pense que quanto mais alta a sua testeira, menos área de armário você vai ter. E aí você vai ter que encontrar um balanço. O que é que você precisa mais? De armário, ou você pode ter uma testeira maior, daquela mais elegante, do jeito que você sonhou. Agora me conta, desses 3 erros que eu já falei até agora, quais deles você já cometeu ou quais deles eu acabei de te livrar de cometer? O 4º erro que eu trago nesse vídeo é escolher a cuba somente pelo valor. Pois é, a cuba pode ser algo muito caro e muita gente acaba escolhendo ali uma peça mais barata e nem sempre vai ser a ideal para a bancada do seu banheiro. Se você já tem uma bancada, considere aquela altura que eu falei. Se a bancada já está lá instalada a 90 centímetros e você vai comprar uma cuba de sobrepor, aquelas cubas mais altas, a sua bancada vai ficar muito alta, porque a altura final da cuba é o que a gente vai considerar como a altura ideal e confortável para você estar usando a bancada. Então, se você tem uma cuba de 10 centímetros de altura, de 15 centímetros de altura, você tem que baixar essa pedra, essa bancada, nessa mesma altura, para ficar ali numa região confortável. Agora, se você não vai mexer nessa bancada, a bancada já está lá, mas você quer mudar a cuba, por exemplo, você tem uma cuba de embutir e quer colocar uma cuba de apoio, considere os modelos mais baixinhos para evitar ficar ali em uma altura muito desconfortável. E às vezes dá certo de você ter uma cuba de embutir com a pedra já cortada e você coloca uma de apoio ou de sobrepor um pouquinho maior do que o buraco que está lá para cobrir, e você consegue transformar sua bancada sem perder a pedra, sem precisar trocar essa pedra de mármore, de granito, que pode reduzir o custo e ser muito mais viável para você também. E tenha sempre em mente, banheiro é um ambiente que tem muitos detalhes envolvidos, então a escolha de todas essas peças que eu estou falando tem que estar diretamente ligadas ou relacionadas. Não dá para escolher uma bancada, uma cuba, uma torneira, uma coisa de cada vez no fluxo. Você acha uma coisa bonita, escolhe. Acha uma coisa legal, escolhe. Não. Você precisa escolher todas juntas para poder dar certo e o resultado ficar aquele que você esperava. E já que eu tô falando de considerar todos os detalhes envolvidos no conjunto, eu vou falar do 5º erro, que é comprar o espelho sem considerar todos os outros detalhes. E vocês viram que eu venho falando, a bancada tem uma altura em relação à cuba, a escolha da torneira, a pedra que vai ficar ali na parede, né, que compõe o respaldo, e aí vem o espelho. O espelho vai estar a partir desse detalhe. Se você não tem esse elemento de granito, você deve ter uma altura entre a bancada e o espelho, porque se esse seu espelho estiver encostado na bancada, fatalmente ele vai oxidar, porque vai estar em contato direto com água. Não vai dar certo. Então o ideal é você colocar ele instalado sem estar encostado na bancada. Mesmo que você não tenha pedra, você faz um detalhe, pense em alguma forma desse espelho não estar diretamente em contato com água. E outra coisa, se você tem um banheiro pequeno, quanto maior esse espelho, maior amplitude ele vai dar no seu ambiente. Mesmo que ele só tenha a largura da sua bancada, mas considere esse espelho indo até o forro. Claro, se você não tiver um pé direito, aquela altura, né, do piso a teto muito alto. Mas se você mora num apartamento que vai ter lá uma altura padrão de 2,35, 2,40, 2,45, considere esse espelho sim até o teto. Vai ficar muito mais elegante e vai dar uma amplitude maior ao ambiente. E também não se limite à largura da bancada, você pode fazer esse espelho maior. E também não se limite ao formato retangular. Hoje em dia está super em alta, em evidência, aqueles espelhos mais orgânicos. E você também pode ter espelhos de outros formatos, redondo, oval, que vai fazer ali uma composição legal no seu banheiro.
Agora me conta, qual dessas dicas você mais gostou? E não esquece, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal, que é sempre muito importante pra gente. O vídeo fica por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!